Bom dia, paz, como é que você está? As tuas palavras, elas determinam o seu futuro. Aquilo que você fala, literalmente, é o que você tem. Quando você fala, você cria um milagre. Quando você fala, você cria um ambiente de milagres. Quando você fala, cria milagres. Agora imagina quando você canta no meio da dificuldade. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu estou aqui na presença de Deus, estou falando com os céus. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção especial para você no dia de hoje. Eu tenho certeza que sobre a sua vida as portas vão se abrir. Eu tenho certeza que sobre a sua vida Deus já colocou as mãos. Eu tenho certeza que o dia de hoje será um dia especial, onde você verá a glória de Deus sendo derramada. Ao final do dia, você vai olhar para trás e vai dizer, Deus me abençoou. No final do dia, escute, é profético. No final do dia, você vai olhar para trás e vai dizer, glória a Deus, eu venci todas as batalhas do dia. O dia de hoje será um dia de grandes conquistas para você. Não importa o que você vai fazer. A grande certeza é, Deus está contigo. Então toma posse, creia em Deus, glorifique o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias, independentemente dos problemas, das dificuldades ou das lutas que você vai passar. Tenha certeza, Deus está contigo. Então, se tem luta, se tem prova, se tem deserto, mas Deus está contigo, a vitória já está declarada em nome de Jesus. Amém? Se você ainda não é inscrito aqui inscrever-se, clica e vem fazer parte desse grupo de oração. Daqui a pouquinho, quando terminar o vídeo, se você gostar, envie esse vídeo para 7 pessoas, declarando que Deus é Deus da vida delas. Deus é o Senhor da vida delas. Vamos falar sobre a história de Paulo e também uma leitura do Salmo 23. História de Paulo e o Salmo 23. Esse momento da história de Paulo que nós vamos falar, ele está registrado em Atos. Atos, capítulo de número 16. Em uma das viagens missionárias de Paulo, eu acredito que na primeira viagem missionária de Paulo atravessou a Macedônia, foi em direção à Macedônia, e quando ele chega na cidade de Filipos, ele encontra uma mulher chamada Lídia, prega para Lídia, Lídia se converte, ele prega para a casa de Lídia, a casa de Lídia se converte. É interessante que nesse caminhar das pregações de Paulo, surge uma mulher, uma jovem. Essa jovem, ela tinha um espírito adivinho. Ela revelava, ela tinha visões, ela profetizava, e essa mulher, essa jovem, ela produzia muitos lucros para os seus senhores. Os donos daquela jovem estavam enriquecendo. Só que a determinado momento, quando Paulo e Silas vão pregando o Evangelho, é interessante o poder do homem de Deus. Muitas pessoas não compreendem isso. Todo homem de Deus, ele carrega sobre ele um manto profético. Seja uma profecia de revelação, visão da palavra, mas ele carrega um manto profético. Todo homem de Deus carrega um manto profético. Quando a jovem que profetizava, a jovem que revelava através de deuses pagãos, vamos usar para a nossa palavra aqui bem brasileira, aquela mulher, ela tinha uma possessão demoníaca, onde Satanás trazia revelações para ela. Quando Paulo e Silas passam por Filipos, aquela jovem fala para Paulo e vai atrás de Paulo gritando, esses homens são homens de Deus. Isso foi incomodando Paulo. Paulo se vira, repreende o demônio da adivinhação na mulher. Olha isso. Paulo repreende, o demônio sai, aquela mulher fica liberta. Só que com a libertação da moça,
Os donos dela, os senhores dela, acharam ruim, porque perderam a fonte de lucro. Fizeram uma celeuma na cidade, insuflaram a cidade contra Paulo, prenderam Paulo e levam Paulo e Silas para a prisão, depois de ter açoitado, simplesmente porque Paulo libertou aquela moça. Acompanhe comigo. Na prisão, Paulo e Silas estavam presos. E é interessante que quando a luta veio, a prova, a dificuldade, a prisão de Paulo, Paulo não murmurou, não questionou, não ficou chorando, porque tem momentos na vida que choro não adianta nada. Choro não adianta nada. Revolta, mágoa, ressentimento, murmurar, não adianta nada. Paulo estava na prisão e por volta de meia-noite ele estava adorando, cantando, exaltando a Deus, glorificando o nome de Jesus, bendizendo o nome de Jesus na prisão e açoitado. Olha, muitos, se fossem e estivessem na posição de Paulo, já tinham desviado. Paulo não. Paulo, ele olhou para aquilo ali e falou, o nosso Deus é muito maior, Ele pode nos tirar. E Paulo, pela fé, começou a exaltar a Deus. Quando Paulo está cantando, mas Silas, na prisão, a Bíblia diz que as cadeias quebram, há um terremoto, as algemas soltam. Claro que ali havia a presença de anjos. Lembra dos anjos que foram, ou do anjo que foi até Pedro, quando Pedro estava preso? Claro que naquele momento que Paulo está cantando e exaltando a Deus, anjos foram até lá, quebraram os grilhões, abriram as portas. Quando o carcereiro viu que a porta estava aberta, ele pensou que todos os presos tivessem fugido e a sentença era de morte para o carcereiro. O carcereiro pega uma adaga, uma espada, antes dele fazer um mal contra si, antes dele tirar sua própria vida. Paulo grita, não faça isso, estamos todos nós aqui, fique tranquilo. Paulo consola o carcereiro aceita Jesus, o carcereiro leva Paulo até a casa dele, a família do carcereiro aceita Jesus, eles são batizados, olha isso, e eles voltam para a prisão. Então, o que eu quero te passar é que a sua fé, ela te posiciona. A luta que vem até você, ela já tem, escute que eu vou profetizar, a luta que vem até você já tem hora e data marcada para acabar. Você não vai ficar nessa luta por toda a vida. Aprenda a glorificar a Deus no meio da adversidade. Se nós glorificarmos a Deus apenas quando vai tudo bem, se nós glorificarmos a Deus quando está tudo em bonança, se está tudo perfeitamente fluindo, é fácil. Deus quer que a gente glorifique o nome dEle quando a gente não entende o que está passando conosco. Paulo estava preso, Silas estava preso, mas Deus estava com eles. Deus estava ouvindo as orações de Paulo. Deus libertou Paulo. Deus tirou Paulo de Filipos. Agora, uma coisa que você tem que entender. Essa situação, essa viagem de Paulo, olha isso, a viagem de Paulo até Filipos, a libertação da moça possessa que tinha espírito de adivinhação, a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, esse grupo converso a Cristo Jesus gerou uma das mais belas cidades cristãs do Antigo Testamento. Essa cidade ela cresceu tanto que lembra da carta aos Filipenses, porque depois dessa visita de Paulo a Filipos, que era a cidade, os habitantes, os filipenses, se converteram. Esta igreja de Filipos foi uma igreja que mantinha Paulo, foi uma igreja que sustentava Paulo nas suas viagens missionárias. Era uma igreja amorosa, uma igreja que enviava doações para outras igrejas. O que eu quero que você entenda é que a luta que você está passando, a prova, Deus está contigo. E Deus vai usar esse quadro, esse momento, essa sua história
para abençoar outras pessoas. Vidas serão alcançadas através de você. Vidas serão atingidas através de você. Essa luta que você passa vai ser uma base para o seu crescimento. Vou repetir. A luta que você passa será uma base para o seu crescimento. Como Paulo passou por uma luta muito forte em Filipos, mas ali foi sustento para o ministério dele crescer, eu profetizo sobre a sua vida. Você vai atravessar do outro lado, a vitória virá sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Não se preocupe, não se desespere, não entre em pavor, não tenha medo, não deixe que Satanás use essa pequena tribulação que você está passando para trazer depressões, angústias, síndrome do pânico. Não, esquece. Está passando pela prova? Dê glória a Deus. Glorifique, exalte, ore, exalte o nome do Senhor. Você verá a boa mão de Deus sobre a sua vida. O seu futuro será brilhante. Eu repito, o seu futuro será brilhante. O seu futuro será extraordinário. Deus está com as mãos dele sobre a sua vida. Descansa no Senhor, descansa nele. Deus enviou anjos para estar com você. Aprenda a falar, a confessar a palavra. A Bíblia diz que os anjos vêm e recolhem a voz da palavra. Quando você lê a Bíblia, você está dando voz à palavra. E anjos ouvem a voz da palavra. Anjos não ouvem a palavra. Está aqui a palavra. Anjos não ouvem o que está aqui. Não faz sentido anjos ouvir isso aqui. Anjos não ouvem a palavra. Anjos ouvem a voz da palavra. Consegue compreender? Bíblia tem em tudo que é lugar que você vai. Graças a Deus, tem Bíblia em todos os lugares. Bíblias fechadas, enciclopédias de Bíblias. Aqui atrás eu tenho centenas de Bíblias. Bíblia, por si só, não quer dizer nada. Mas quando você dá voz à palavra, quando você ora, como nós vamos orar o Salmo 23, Salmos 91, quando você lê a história de Atos 16, que eu estou aqui aberto, quando você lê a história de Filipos e dá voz à palavra, você começa a movimentar os céus. Você começa a movimentar, anjos vêm e pegam as suas orações e levam diante de Deus. Quando você diz, Senhor, você está na luta, está numa prova, uma dificuldade, e você dá voz à palavra, você está perguntando, o que é dar voz à palavra? Quando você está na dificuldade, você pega o Salmo 23 e diz, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é dar voz à palavra. Você está na luta, você tem uma situação para resolver e você diz, Senhor, a tua palavra me diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está dando voz, anjos colhem essas palavras, levam diante de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela faz o que lhe foi enviada. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida quando encontra espaço na sua boca. Amém? Vamos ler o Salmo 23? Já que foi falado sobre o Salmo 23, nós vamos fazer uma leitura desse Salmo, que ele é maravilhoso. É um Salmo que fala com você, que vai te encher de paz, de alegria. É um Salmo que vai trazer um crescimento muito grande. Olha o Salmo 23, eu quero que você pense nisso aqui agora. Olha essa promessa para você. Você está com crise financeira, dificuldade, insegurança? Leia o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está com um problema para dormir, depressão, angústia, síndrome do pânico, a sua alma está abatida. Salmo 23, versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você está com dificuldade, alguém está te perseguindo, você vê que algo ruim vai acontecer com você, você está com algum problema muito forte de doença, uma doença incurável, algo terrível está acontecendo. Salmo 23, versículo 4.
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, como é que isso traz respostas? Alguém está te perseguindo? Estão te difamando, estão te caluniando, falando mal de você, dos seus filhos, da sua casa, da sua empresa. Estão mexendo com a sua moral, estão te denegrindo o tempo inteiro. Há uma difamação, há uma calúnia. Olha o que o texto diz. Versículo 5. Preparas uma mesa. Olha, Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. As pessoas estão falando mal de você e Deus está contigo, preparando a sua vitória. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui significa que aqueles que falaram mal de você verão a presença de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23 para você, e você vai ter um dia abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Faz o seu pedido de oração aqui, escreve agora o que você quer ter, faz o seu pedido de oração, terminando o nosso encontro, vou dobrar os meus joelhos e vou orar por você. Vou orar pela sua casa e vou orar pelos seus pedidos. Está vindo aqui escrever comentários? Escreve, põe aqui em comentários o seu pedido de oração, que eu vou estar orando por sua vida, Amém? Vamos orar? Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero abençoar cada pessoa, cada irmão, cada vida, cada família. Eu abençoo a casa, o lar, as finanças. Senhor Deus, eu abençoo, Deus, a saúde. Deus, eu abençoo, Senhor Deus, o esposo, a esposa. Deus, eu abençoo, Deus, a vida dos meus irmãos. Pai, eu profetizo que o mal não toca, que o inimigo não chega e declaro, Deus, que eles terão dias de paz, dias de alegria e prosperidade, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa. E o dia de hoje, vou repetir, o dia de hoje será um dia de sucesso, um dia de conquista, um dia de resultados, um dia onde você verá a boa mão de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Fique em paz.